Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau. Nós já aprendemos lá nas equações do segundo grau que uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero pode possuir até duas raízes, né? Na verdade, pode possuir nenhuma, uma ou duas, tá? A mesma coisa irá acontecer para a função polinomial do segundo grau. E na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um estudo exatamente sobre essas raízes, tá bom? Dada a função definida por y igual a x ao quadrado mais bx mais c, os valores reais de x para os quais se tem y igual a zero, ou seja, os valores que eu substituo por x e a minha função se anula, né, são determinados zeros ou raízes da função quadrática. Algebricamente, os zeros ou raízes da função quadrática são obtidos quando resolvemos a equação do segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ou seja, quando a gente pega a função e iguala a zero. A quantidade de zeros ou raízes da função depende do valor do discriminante. Aqui uma informação super importante, né? Lá na fórmula de Bhaskara, quando nós vamos calcular as raízes de uma equação de segundo grau, primeiro a gente calcula o valor do discriminante, tá? O discriminante delta, ele tem a função de nos informar quantas raízes essa equação possui. De que maneira? Nós temos três situações aí para o valor do discriminante. Quando ele é positivo, ou seja, quando ele é maior que zero. Quando ele é igual a zero, quando ele é nulo. Ou então quando ele é negativo, ou seja, menor do que zero. Quando o discriminante é positivo, a função terá duas raízes reais e diferentes. Isso quer dizer que o gráfico vai tocar em dois pontos do eixo x. Quando o discriminante for nulo, a função terá duas raízes reais iguais, o que a gente chama de uma única raiz ou uma raiz com multiplicidade 2. Isso significa que o gráfico toca em apenas um ponto no eixo x. E quando o discriminante for nulo, negativo no caso, menor que zero, a função não tem raízes reais. Ou seja, o gráfico não intercepta o eixo x, tá? Então essa informação aqui é de grande importância para a nossa aula de hoje. Como exemplos, nós temos aqui o seguinte. Exemplo 1. Determinar os zeros ou as raízes da função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Para isso, vamos usar a fórmula de Bhaskara, né? Sabendo que o a é 1, b é 2 e o c é menos 3. O discriminante é b ao quadrado menos 4ac, o b vale 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale menos 3, por isso está entre parênteses. 2 ao quadrado dá 4. Quando a gente multiplicar os sinais, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Como o discriminante é positivo, né, antes mesmo de calcular as raízes, nós temos duas raízes reais e diferentes, uma da outra. A gente pode comprovar pela segunda parte aqui da fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Menos, que é da fórmula, o valor de b vale 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que vale 4, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Para o x' é um sinal positivo, menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4 dá 2, dividido por 2, que dá 1, a nossa primeira raiz. A segunda, a gente usa o sinal negativo.
Menos 2 menos 4 dividido por 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Essa é a nossa segunda raiz, tá? Então, observe como nós teremos aí realmente duas raízes reais e diferentes. São os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x. Mais precisamente, são os pontos 1 e 0 e menos 3 e 0. Tá? Nesses dois pontos aqui, o y vale 0. No segundo exemplo, determinar os zeros ou raízes da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. O a é menos 1, o b é 4 e o c é menos 5. O discriminante b ao quadrado menos 4ac. O valor de b é 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale menos 1, vezes c, que vale menos 5. Por isso, os dois estão entre parênteses. 4 ao quadrado dá 16, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 5 dá 20. 16 menos 20 dá 4. Menos 4, na verdade. Né? E quando o discriminante é negativo, significa dizer que a função não possui zeros reais. Ou seja, o gráfico dessa função quadrática não intercepta o eixo x. Tá bom? Nós vamos fazer demonstração desses gráficos daqui a pouco. E no exemplo 3, determinar os zeros da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. O a é 1, b é menos 4 e o c vale 4. O discriminante delta b ao quadrado menos 4ac. O b vale menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 4. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 dá 0. Se o delta é nulo, significa dizer que nós teremos uma única raiz, uma raiz de multiplicidade 2. Como a gente pode perceber, o x' é igual ao x duas linhas, que nós podemos calcular através dessa expressãozinha aqui, menos b sobre 2a. Para quem não lembra, isso aqui é a coordenada do x-vértice, né, pessoal? Então, menos o valor de b, que é menos 4, dividido por 2 vezes 1. Aqui o sinal vai ficar positivo, 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós teremos aqui uma única raiz. Isso quer dizer que o gráfico intercepta apenas um ponto do eixo x. Tá? Vamos ver agora os gráficos dessas funções. Do exemplo 1, nós tínhamos duas raízes. Não sei se vocês lembram, né? As raízes eram menos 3 e 1. Como a é positivo, a parábola vai ter concavidade para cima. Mas o mais importante é a gente perceber que realmente o eixo x foi tocado duas vezes. Foi interceptado por duas vezes. Exatamente nas duas raízes, né? No segundo gráfico da segunda função, o delta era negativo. Se o delta é negativo, observe que ele não toca o eixo x. Né? E como o a é negativo, a concavidade da parábola, a abertura, fica para baixo. E na terceira função, o discriminante foi 0. Ou seja, o gráfico vai tocar em apenas um ponto do eixo x, tá? Que corresponde exatamente ao vértice x-vértice da função, que nesse caso é 2. Tá bom, turma? Então, nós temos esses três casos aí de gráficos, onde ele intercepta o eixo x duas vezes, não intercepta o eixo x ou intercepta uma única vez. Tá bom? Fazendo aqui uma revisão do que nós vimos hoje, né? Se na função do segundo grau eu calculo o determinante e ele dá positivo,
Então a parábola corta o eixo x em dois pontos diferentes, distintos. Quando o discriminante for negativo, a parábola não corta o eixo x. E quando o discriminante for nulo, a parábola e o eixo x têm apenas um ponto em comum. Ou seja, a parábola tangencia, toca em um ponto do eixo x. Tá ok, turma? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Um abraço para vocês, estudem. Nossas provas estão chegando aí e até a nossa próxima aula.